Feliz sábado para todos os nossos amigos e vizinhos e irmãos, aqueles que nos ouvem. Hoje, 28 de março de 2025, estamos aqui com outro assunto, outro tema. Hoje nós vamos falar algumas coisas a respeito da criação da terra, a criação deste mundo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo resolveram então criar a terra, criar este mundo. Vamos pedir a Jesus a orientação do Espírito Santo para que possamos então acertarmos naquilo que iremos falar. Eterno Pai, estamos aqui mais uma vez agradecidos a Ti, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Ajuda-nos, Senhor, nesse instante. Dá-nos a Tua proteção, o Teu amor. Derrama sobre nós o Teu Santo Espírito. Nós não somos dignos, mas necessitamos e o Senhor prometeu nos atender. Por isso, confiados em Ti, nós pedimos isto em nome de Jesus. Amém. O Pai, o Filho e o Espírito Santo resolveram tomar a decisão de criar um mundo aqui no sistema solar. E com certeza existem milhões e milhões ou bilhões de outros planetas habitados nas galáxias diversas. São muitas galáxias, são milhões de galáxias. A nossa tem pelo menos 200 milhões de sistemas como o do Sol. E Deus criou e um dia Ele resolveu criar a Terra. E era a Terra bela ao sair das mãos de Deus. Nós vamos ler daqui a pouco como é que foi a criação. Que palavras belas e felizes para dizer como foi a criação. As mãos de Deus extraordinariamente fizeram montanhas, montes, colinas, planícies, entrecortadas de rios e lagos, de uma beleza ímpar. A terra não era uma planície, mas também não tinha estas montanhas altas e abruptas. Era uma regular. E ali, cada dia, havia uma aragem, havia um clima, e da terra subia uma umidade para sustentar aquilo que ele fizera. As grandes rochas na terra, elas servem para dar sustentação, como os ossos dão sustentação aos nossos músculos. As colinas eram adornadas de uma vegetação exuberante, flores perfumadas, delicadas, enchiam o ar de saudável aroma. A terra toda parecia um nobre palácio para que nós habitássemos. Não chovia de mais, não chovia de menos, os animais não tinham ódios, não devoravam, mas sim, eles eram amigos do homem. E os anjos faziam visitas diariamente para dar instruções e também advertências. O próprio Deus visitava os nossos primeiros pais diariamente na viração do dia, dizendo que devíamos obedecer suas palavras, que tivesse cuidado, porque o inimigo de Deus havia sido expulso do céu e estava tendo possibilidades de encontrá-los. Que eles tivessem cuidado de se entregar na mão de Deus, que não se afastasse um do outro. O casal vivesse juntos, unidos, para que houvesse então coesão na comunicação deles com Deus. Isso para os nossos primeiros pais, o que era? Uma prova de lealdade. Porque a prova de lealdade é a escolha que nós devemos fazer em favor de estarmos com Deus e a Ele obedecer. O plano de Deus era que ali crescessem, multiplicassem e enchesse a terra. Era um paraíso, e esse paraíso iria crescendo à medida que fosse necessário, ele iria aumentando até se tornar a terra toda habitada. Não sabemos pormenores, porque isso é um plano de Deus, e ele foi interrompido pelo pecado. Mas nós podemos pensar, imaginar, meditar, louvar a Deus por essas coisas belas que Ele tem preparado para nós. E lembrando de que, depois da nossa redenção, depois que Cristo vier e nos levar para o céu, e lá ficar fazendo um juízo, e depois Ele descerá e nos entregará uma terra
purificada, bela, porque ele diz que os mansos herdarão a terra. Devemos ter a mansidão de Cristo. Devemos ter a mansidão do Pai e do Espírito Santo. Vamos ler aqui Gênesis capítulo 1, do verso 1 até o 31. Vamos então fazer isso e nós veremos o que é que diz as palavras. Na minha Bíblia, que é da tradução João Ferreira de Almeida, a revista e atualizada, diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. Esse princípio não foi nos dias da criação, lá num princípio que desconhecemos. E vamos ver o porquê. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia água misturada com a terra, que era um lamaçal. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz. A primeira criação de Deus foi a luz. Não era a luz do sol, era a luz de Deus. E houve luz, quando ele disse, porque Deus cria pela sua vontade. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Ainda não havia sol, ainda não havia lua. Chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite. Primeiro era as trevas, primeiro a tarde e manhã, como ele vai dizer daqui a pouco. Houve tarde e manhã do primeiro dia. Houve uma noite e depois um dia, a tarde e manhã, e assim sucessivamente. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, separação entre águas e águas. Então Deus criou rios, e criou mares, e criou lagos. Fez, pois, Deus o firmamento, a separação entre água debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. Chamou Deus o firmamento de céus. A gente pensa que o céu não tem firmeza. Os céus têm, a atmosfera sustenta, equilibra tanto água como terras e etc. Houve tarde e manhã do segundo dia. Disse Deus também: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus de terra, e o ajuntamento das águas ele chamou de mares. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus ainda: produz a terra relva, ervas, e deem semente, árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja neles sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas, que davam semente segundo a sua espécie, árvores que davam fruto, cada fruto tem a sua semente, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã do terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite. Agora sim, Deus cria luminares para determinar a parte clara e a parte escura. E sejam elas os sinais para as estações dos dias e dos anos. Sejam para os luzeiros o firmamento do céu e os luzeiros para a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Quando diz Deus fez as estrelas, que são muito grandes, elas já existiam, Deus fez aparecer, Deus fez elas fazerem parte da terra, pela visão devido à colocação, e os colocou no firmamento dos céus para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e fizeram separação entre luz e trevas, e viu Deus que isto era bom. Houve tarde e manhã do quarto dia. Disse também Deus: povoem as águas dos mares os seres viventes, e voem as aves sobre a terra e o seu firmamento dos céus. Criou, pois, Deus grandes animais marinhos e todos os viventes que rastejam ali, e povoaram as águas, segundo a sua espécie, de todas as aves, segundo a sua espécie, e viu Deus que era bom. Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e a terra se multiplique as aves. Houve tarde de manhã do quinto dia. Disse Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. E Deus fez os animais selváticos segundo a sua espécie, animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis
da terra, conforme a sua espécie, e viu Deus que isto era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Deus abençoou-lhes e disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-vos e dominai, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus: eis que eu vos tenho dado todas as ervas que dão sementes e se acham na superfície da terra, todas as árvores em que há fruto e dá semente, e vos será por mantimento. E todos os animais da terra e as aves do céu, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será por mantimento, e assim se fez. Viu Deus que o que fizera, eis que era muito bom. Veja que é a primeira vez que ele diz muito bom. Houve tarde e manhã do sexto dia. E vemos agora uma continuação do capítulo 2, do verso 1 até o 3. E assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado o sétimo dia da sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que fizera o Criador fizera. Vejam que aqui está já a criação de todas as coisas e também um momento de separação para o descanso, para o louvor e a adoração a Deus. Ainda hoje isso devia ser observado. É pena que foi mudado, mas nós temos que voltar às origens e olhar a palavra de Deus, aonde Ele criou com muito amor, entregou a nós o cuidado dos animais, das plantas, dos frutos para servir de alimentação, e deu um dia, o sétimo dia, que é o sábado, que começa agora o nosso sábado, para que possamos louvar e bendizer o nome de Deus. Que Deus os abençoe e vamos orar agradecendo a Deus por isso. Pai Santo e Eterno, obrigado porque o Senhor criou tudo isso para nós e o Senhor pretende nos salvar e devolver a nós um dia as coisas tal qual eram feitas ou haviam antes do pecado. Maravilha, Senhor, o Senhor quer devolver a terra para nós como era antes do pecado. Deus misericordioso, abençoa-nos e dá-nos a tua paz, é o que te pedimos por Jesus. Amém. Um feliz sábado para vocês.